Conheçam Tabita. Ela nasceu nos anos 80. Ela era uma jovem de 18 anos que vivia em Ohio, Estados Unidos. Tabita foi descrita como uma jovem extremamente rebelde. De acordo com relatos, ela vivia cercada por amigos, a maioria deles gostava muito dela, e assim Tabita vivia sua vida sempre cercada por seus amigos e por muitas amigas também. Ainda em sua infância, ela teve alguns problemas com a mãe. O que acontece é que a mãe de Tabita usava muitas drogas, ela também roubava e por isso não cuidava muito bem da filha. Enquanto vivia com a mãe, ela visitava seu pai frequentemente. O nome dele era Richard. Quando Tabita o visitava, os dois sempre brincavam muito, conversavam, e a mãe de Tabita aproveitava esses momentos enquanto os dois estavam distraídos para roubar a casa de Richard e também para roubar algum dinheiro que ela encontrava. Na maioria das vezes, Richard deixava isso passar porque até então ele gostava dela. Com o passar do tempo, ele começou a se incomodar, os dois brigavam constantemente e em uma dessas vezes ele a agrediu. Por causa disso, a mãe de Tabita foi até a delegacia. Richard ficou preso por 7 meses e nessa época Tabita foi entregue à sua avó. Ela ficou morando com a avó até 2004. Infelizmente, nesse ano, a avó dela faleceu. Isso mexeu demais com ela. E segundo as pessoas que viviam ao redor da jovem, ela nunca quis demonstrar muita tristeza ao falar disso, mas eles sabiam que tudo isso mexeu muito com ela. Após o ocorrido, Tabita foi enviada para viver com o pai e com a madrasta, que se chamava Sandra. Como Sandra não tinha filhos, ela acolheu Tabita, a criou como se fosse sua própria filha e sempre fazia de tudo por ela. Com o passar do tempo, Tabita se tornou muito rebelde, ela não queria obedecer regras, não queria frequentar o colégio, fazer provas e por isso vivia se metendo em confusão. Ela também, assim como sua mãe, começou a roubar, ela roubava dinheiro do pai, dinheiro da madrasta e eles já não sabiam mais o que fazer. Nas matérias não se diz exatamente quando, acredito que entre seus 17 ou 18 anos ela começou a namorar um homem chamado Jason. Ele tinha a mesma idade que ela e no início o namoro ia muito bem. Com o passar do tempo, o relacionamento dos dois acabou esfriando. Por causa disso, eles começaram a brigar bastante. Jason decidiu passar um tempo na casa de seus pais, que moravam em outra cidade, e Tabita ficou sozinha por 3 meses. Durante esses 3 meses, ela começou um caso com um jovem chamado Carlos. Ele era namorado da melhor amiga de Tabita, que se chamava Tammy, mas Jason não ficou sabendo do caso que ela teve com esse jovem. O pai de Tabita ficou sabendo e parece que ele não gostava de Carlos por sua cor, por ele não ser branco e também por ser brasileiro. Richard ficava incomodado e por isso eles tinham alguns atritos. Após os 3 meses, Jason voltou, ele reencontrou Tabita, os dois conversaram e decidiram voltar a namorar. Apesar disso, ele não ficou sabendo do caso que ela teve com Carlos e por isso todos continuaram com a amizade que já tinham. Na noite de 28 de julho de 2007, Tabita saiu com Carlos, Jason e sua melhor amiga Tammy. Naquela noite, Jason pediu Tabita em casamento, ela aceitou, e quando Carlos observou aquela situação, também decidiu pedir Tammy em casamento, e assim como sua melhor amiga, ela também aceitou o pedido. Após os pedidos, os 4 jovens saíram do parque onde estavam. Depois da meia-noite, enquanto estavam conversando, Tabita recebeu uma ligação do pai, eles discutiram por um tempo e quando ela desligou, pediu para Carlos levar para o pai o celular que estava com ela, pois segundo Tabita, Richard tinha emprestado o aparelho a ela, mas o queria de volta. Após o pedido de Tabita, Carlos foi até a casa do pai dela. Algum tempo depois, ele voltou, disse que tinha discutido com Richard e que os dois tinham se agredido. Por volta de 1h20 da manhã, Richard ligou para a polícia. Ele disse sobre o que aconteceu com Carlos, falou que o jovem o incomodou naquela noite,
Por causa disso, os policiais foram até a casa dele. Após conversar com Richard, eles foram em busca dos 4 jovens e, ao encontrá-los, um dos policiais levou Tabitha para a casa do pai. Ao chegar ali, Tabitha pegou seu cachorro, também pegou uma carteira de motorista e então começou a discutir com o pai na frente do policial. No meio da discussão, Richard mandou ela ir embora de sua casa. Devido à decisão do pai, o policial levou Tabitha de volta ao local onde seus amigos estavam e os aconselhou a não voltarem à casa de Richard. Enquanto o policial estava conversando com os 4 jovens, a mãe de Tammy, a melhor amiga de Tabitha, apareceu no local, levou a filha para casa e alguns minutos depois, Tabitha disse para o namorado que ela e Carlos iriam buscar sua amiga novamente. Ela então pediu para ele esperar, sumiu por horas e Jason ficou sem entender o que estava acontecendo. Devido à demora, por volta de 3h30 da manhã, o namorado de Tabitha ligou para Tammy. Ele perguntou se Tabitha e Carlos apareceram em sua casa aquela noite. Ela disse que não, e por isso ele ficou muito preocupado. Às 4 horas da manhã, Tabitha e Carlos apareceram novamente. Ao olhar os dois, Jason percebeu que eles estavam machucados, perguntou onde estavam e os dois mentiram dizendo que estavam com Tammy, mas ele já sabia que isso não era verdade. Após isso, Tabitha e Carlos saíram juntos novamente, mais uma vez pediram para Jason esperar. Eles voltaram às 7 horas da manhã e ao olhar os dois, Jason percebeu que eles estavam com roupas diferentes. Tabitha e Carlos estavam com 2 cachorros que pertenciam ao pai dela e também à sua madrasta. Eles também estavam com 2 carros que pertenciam ao casal e Jason ficou sem entender porque eles estavam com os pertences de Richard e Sandra. Ainda na manhã de 29 de julho, Tabitha disse para Jason que precisava recomeçar sua vida. Enquanto estava conversando com o namorado, ela falou que queria morar na Geórgia, perguntou se ele estava disposto a se casar com ela o mais rápido possível e ele disse que sim. Ao ouvir aquilo, Carlos também disse que precisava recomeçar sua vida, falou que seguiria a viagem com os dois e por isso Tabitha decidiu ligar para a melhor amiga dela, para Tammy, perguntou se ela também queria viajar com eles e Tammy aceitou. Por causa disso, eles entraram nos 2 carros, Jason e Tabitha entraram em um carro, Carlos entrou em outro, eles foram até a casa de Tammy, ela entrou no carro e todos seguiram viagem. Em certo momento, Tammy pediu para que eles parassem na Pensilvânia para que ela pudesse se despedir de alguns amigos. Ao chegar nessa casa, ela disse para os amigos que não queria mais seguir viagem, falou que iria ficar ali e então todos disseram que estava bem. Enquanto estavam se preparando para ir embora, um amigo de Tammy disse que queria seguir viagem com eles. Tabitha, Jason e Carlos aceitaram e aquele outro jovem entrou no carro para poder viajar com eles. Durante o tempo que estavam viajando pela estrada, a mãe de Jason começou a achar estranho porque o filho não apareceu em casa. Ela então começou a se preocupar, sabendo que ele passou a noite com a namorada, ligou para a casa de Tabitha, ninguém atendeu e por isso ela decidiu ir até lá. Ao chegar nessa casa, ela viu que a cerca estava cortada, também reparou que a porta da frente estava com o vidro quebrado e percebeu que as luzes da casa estavam acesas. Após chamar muito e ninguém aparecer, ela começou a se preocupar, decidiu ligar para a polícia e então informou que algo estranho estava acontecendo. Quando os policiais chegaram na residência, eles perceberam que muita coisa tinha sido levada. Depois disso, foram até o quarto principal. Infelizmente, nesse local, eles encontraram Richard e Sandra sem vida e então levaram os dois para análise. Ao chegar ali, os profissionais constataram que os dois perderam a vida devido a golpes com um machado e com um pé de cabra e por isso as investigações se iniciaram.
Quando os policiais ficaram sabendo que Tabitha também morava naquela casa, eles tentaram entrar em contato com ela, não conseguiram. Conversaram com alguns amigos da jovem, que também disseram que não sabiam nada sobre ela, e então os policiais continuaram as buscas pela jovem. Enquanto isso estava acontecendo, os amigos de Tabitha conseguiram entrar em contato com Jason e também com o outro jovem que tinha pedido carona para os 3 amigos. Ao falar com os dois, eles disseram tudo o que estava acontecendo, informaram que Richard e Sandra foram encontrados sem vida dentro de casa e por isso os 2 jovens ficaram muito assustados. Após desligar o celular, eles confrontaram Carlos e Tabitha, perguntaram o que estava acontecendo e após muita discussão, eles decidiram deixar os 2 e foram embora. Tabitha e Carlos ficaram sozinhos, eles ficaram rodando por um tempo de carro. À noite, eles estacionaram no estacionamento de um motel até que um policial os encontrou naquele local. Quando o policial conversou com os 2, ele percebeu que Tabitha estava sendo procurada. Por causa disso, o policial levou os 2 jovens para a delegacia e ficou sabendo que o pai e a madrasta de Tabitha estavam mortos. Meses após a prisão, em setembro de 2008, aconteceu o julgamento dos 2. Ali, os promotores disseram que Tabitha e Carlos foram até a casa de Richard e Sandra durante a madrugada. Depois disso, eles entraram na casa, foram até o quarto do casal e então Carlos tirou a vida de Richard com um machado e Tabitha tirou a vida de Sandra usando um pé de cabra. Durante o julgamento, Tabitha insistiu que não planejava tirar a vida de seu pai e de sua madrasta, pois, segundo ela, jamais iria pensar em tirar a vida do homem que a criou. Ainda no tribunal, a mãe de Sandra disse que a vida na prisão era mais misericórdia do que Tabitha mostrou a Sandra e a seu pai. Ela também mostrou ao juiz uma foto de sua filha e disse o seguinte: "Não há palavras adequadas no idioma inglês para que eu possa descrever a dor, a angústia e o desespero que sinto." A irmã de Richard também foi ouvida e falou o seguinte: "Quando você esqueceu de respeitá-lo e esqueceu que ele era seu pai, nós também esquecemos que você era nossa sobrinha. Na melhor das hipóteses, você merece morrer na prisão, talvez de velhice." Ainda no tribunal, os promotores relataram que entre janeiro de 2005 a julho de 2007, a polícia foi chamada à casa de Richard 68 vezes por motivos que incluíam música alta, cães latindo, invasão de propriedade e problemas com adolescentes. Parece que eram os vizinhos que faziam essas ligações. Em certo momento, no tribunal, Tabitha alegou que seu pai abusou dela, porém os promotores disseram que isso era mentira e que não havia evidências que comprovavam o que ela estava dizendo. Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Tabitha foi considerada culpada e recebeu 60 anos de prisão. No julgamento de Carlos, que aconteceu posteriormente, ele pediu perdão à família das vítimas e, assim como Tabitha, não disse porque os 2 tiraram a vida de Richard e Sandra. O advogado de Carlos mencionou que seu cliente foi provocado na noite do ocorrido e disse: "O que tivemos aqui nesse caso é uma tempestade de vento, e esses ventos se juntaram naquela noite trágica e isso foi alimentado por uma palavra." Segundo o advogado, na noite que Richard e Carlos brigaram, o pai de Tabitha foi preconceituoso com ele devido à sua cor e devido a ele ser brasileiro, e Carlos se irritou com isso. O advogado continuou dizendo: "Todos nós conhecemos a palavra que Richard usou. Não é só uma palavra que ridiculariza as pessoas, mas também diz que elas são menos que um ser humano. Palavras ferem, e essa foi uma delas." Ainda durante o julgamento, o advogado de Carlos disse que ele teve uma infância conturbada. Para comprovar isso, ele levou o psicólogo que cuidou de Carlos por muitos anos de sua vida e esse psicólogo concordou com os advogados. Segundo o profissional, Carlos nasceu no Brasil dentro de uma prisão. Ele disse que a mãe biológica de Carlos estava presa por causa de roubo e drogas. E depois que ele nasceu, nas matérias não se diz
para que local ele foi enviado. Se diz somente que quando ele ainda era muito jovem, seu pai faleceu e que o pai dele faleceu dentro da prisão. Depois disso, quando ele estava com 8 anos, uma mulher o adotou. Ela então o levou para os Estados Unidos, onde deu todo o suporte para ele, o ajudou em tudo. Mas, segundo o profissional, Carlos sempre teve problemas de comportamento. Ele sempre foi rebelde, não gostava de respeitar ninguém e, por isso, ele, por muitos anos, foi tratado por muitos profissionais. Após ouvir o psicólogo, a defesa acrescentou que seu cliente tinha dificuldades de aprendizagem baseadas na linguagem, como dislexia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ao ouvir isso, a mãe de Sandra ficou indignada, chamou o argumento da defesa de lixo e disse: "Meus 7 filhos também tiveram uma infância difícil, mas nenhum deles se transformou em um criminoso. Ele teve mais ajuda do que a maioria das crianças teve e jogou de volta na nossa cara." Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Carlos também foi considerado culpado e recebeu perpétua, sem possibilidade de condicional. O irmão de Tabita não gostou nada da sentença, ele queria que Carlos tivesse recebido a pena capital e por isso ele se virou para os jornalistas e disse: "Meu pai não teve misericórdia", disse ele respirando pesadamente. "Enquanto sua mãe adotiva vai visitá-lo na prisão, nós vamos visitar meu pai em um túmulo." Meses após os julgamentos, Carlos apelou sua sentença. Ele foi até o Tribunal de Apelações, disse que os promotores não conseguiram provar que ele participou dos atos daquela madrugada, porém os promotores discordaram. Eles enfatizaram que as evidências nesse caso demonstraram que tudo foi planejado, que Carlos e Tabita conversaram muito tempo antes de ir até a casa de Richard e Sandra e que eles já sabiam o que iriam fazer por pura raiva. Quando Jason foi interrogado pelos investigadores na época das investigações, ele mencionou que naquela madrugada, Tabita e Carlos conversaram sozinhos diversas vezes, principalmente depois que Carlos voltou da casa do pai dela, e que ele não escutou essas conversas. Além disso, os promotores informaram que somente pessoas que conheciam a casa poderiam entrar e ir até o quarto sem chamar atenção, o que demonstra que durante aquela madrugada, os dois planejaram exatamente o que iriam fazer. Fora que os dois também estavam em posse dos carros e de alguns objetos que tinham sido levados da casa. Devido a isso, Carlos não conseguiu anular seu julgamento, continuou com a mesma sentença e continua preso. Anos após sua prisão, Tabita se tornou um homem trans e após isso não achei mais nenhuma informação sobre ela. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Por favor, deixe aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloque a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada. Ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e vem toda semana aqui no canal, porque sempre tem um conteúdo novo para vocês assistirem. Eu não sei se ficou bem claro para vocês, mas Carlos e Tabita nunca disseram porque tiraram a vida de Sandra e Richard e parece que tudo isso aconteceu por pura raiva que eles tiveram do casal, tá bom? Obrigada a cada um que chegou ao final desse vídeo. Vou voltar a manter a frequência aqui do canal, então fiquem de olho sempre. E é isso, um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.